cadê você? Boa noite. Gente, Boa noite, boa noite. boa noite. Sabe o que eu fiz de errado? Eu tinha que ter vindo fantasiada, eu esqueci. Gente, nós somos péssimas. Vida normal de terapeutas empresárias. Eu tinha que ter vindo ó, de glitter, sei lá o quê, meu Deus. Esqueci completamente. Estamos totalmente fora do astral do carnaval, não querendo estragar carnaval de ninguém, obviamente, mas nenhuma de nós quatro aqui... Não, Jana vai para a praia. Jana vai contar esse babado para a gente aí, porque ela vai... Não, não é nesse não, no próximo final de semana só. Então não tem carnaval, então vai para o bloquinho de São Paulo mesmo. Meninas, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem essa semana? Tudo ótimo. Que Por beleza! Aqui também, correria, mas está incrível. Gosto. Aqui eu estou na lua minguante total, interna e externa, imagina. Não fala dessa lua minguante, gente. Hoje, eu e Dani, nossa amiga Dani Cassa, nós não fomos para academia. Depois eu conto isso aí. A gente simplesmente não foi. 5h30 da manhã resolvemos não ir. Pronto, somos dessa. Gente, mais um episódio do nosso podcast da Mulher da Nova Era, Boca no Mundo. Eu, Andressa Moreno, e minhas amigas Raquel Passos, Carol Prati, Jana Brito, viemos aqui para botar a boca no mundo mesmo. E eu já vou começar aqui jogando o meu aqui para vocês ficarem espertas. Meninas, vamos arrumar confusão? Então tá. Antes de eu falar do meu tema, vamos fazer uma fofoca aqui, 2 fofocas. Uma que eu fiquei sabendo agora, que o Lucas, ex-marido da Jojo Todinho, já arrumou confusão com a nova namorada. Ela deu um telefone para ele, olha o babado. Ela deu um telefone para ele de presente com um chip tomando conta dele sem ele saber. E aí ela descobriu que ele estava sacaneando ele. Fofoca, amo. Mas tudo bem, já fica aí. É um bom tema também para a gente falar, né? E a outra fofoca é que o menino desistiu do BBB, o Bruno Gaga. Apertou o botão e saiu. Apertou o botão é bom, né, gente? Apertou o botão. Apertou o parangolé lá e saiu. São as últimas novidades dessa sexta-feira, tá? Meninas, mas agora vou para o meu tema para a gente conversar. Olha só, gente. Tem um livro que eu li há uns tempos atrás, que a Raquel já vai até anotar o nome que eu conheço, porque vai botar no episódio, porque ela é a certinha. Não precisa não, Raquel. Agora todo mundo já conhece a gente. Né? Então, vamos lá. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, muito tempo não, uns 2, 3 anos atrás, que se chama Todas as Mulheres dos Presidentes. É um livro muito interessante que fala sobre as primeiras damas. E nem sei se é não sei, português, vocês veem aí. Enfim, tem algumas coisas interessantes nesse livro que eu gostei, porque uma coisa, a gente vê, né, é interessante ver como o patriarcado, como a nossa sociedade, a nossa cultura funcionou em relação a isso. A mulher de Jango, João Goulart, Maria Tereza, era considerada a primeira dama mais gata do Brasil. Ela era linda e ela sabia, e o livro diz que ela usou isso a favor dela e do presidente. Aí ela fazia. Aí, quando chegou... Aí, depois a gente teve a ditadura, tinha as mulheres lá dos presidentes que não eram mulher de general, né, gente? Não existe. Mulher de general não existe. E aí, depois, na Nova República, nós tivemos primeiro Rosane Collor, né, que a gente não precisa nem falar, né, gente? Que foi aquela maluquice, aquela briga, aquela lavação de roupa suja na Veja, né? Que eu não sei se vocês se lembram da briga toda, que foi uma loucura. Depois a gente teve Ruth Cardoso, que foi a primeira dama que nós tivemos interessante mesmo, né? Que era uma mulher que era estudada, ela era socióloga e tal. Então, a Raquel está falando que ela só lembra daquilo roxo. Pois é, ainda tinha isso, meu senhor. Ainda tinha essa coisa triste.
Então, Dona Ruth era socióloga, ela realmente foi uma primeira-dama mais atuante, ela falava, né, ela tinha opinião, e ela era muito respeitada pelo marido também, né, e tal. Depois dela, a gente teve Dona Marisa, que foi a primeira esposa de Lula, que ela era militante do PT, né? Acho que o forte dela é que ela era uma companheira de Lula desde sempre, passou os perrengues com ele, né? E tal. Tudo isso, gente, para falar que agora nós temos Janja. E Janja está incomodando geral. Por quê? Janja tem voz, Janja vai lá e fala mesmo. Janja não tem frescura. Janja chegou nos Estados Unidos e conversou de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos em inglês. Ficou todo mundo, né? Não precisou de nada, não precisou levar maquiador para os Estados Unidos. Andou de tênis, entendeu? E foi no esquema dela. Janja também é socióloga, uma mulher que já existia antes de Lula existir, né? De Lula ser presidente, ela já existia. E teve uma pesquisa que saiu ontem, e é sobre isso também que eu quero falar, que, vejam bem que ousadia, fizeram uma pesquisa para ver a aceitação de Janja. Gente, Janja precisa ser aceita? Janja não foi nem eleita, ela não tem cargo eletivo para medir a popularidade de aceitação de Janja. Enfim, 45% dos brasileiros aprovam Janja, como se ela precisasse disso. Mas o mais interessante é que apenas 29% das evangélicas apoiam Janja, tá? O resto é católica. Então, assim, eu, antes da opinião de vocês, vou dar a minha. Eu quero mais é que Janja incomode mesmo. Outro dia, eu vi uma pessoa dizendo assim, um casal, né, que eu gosto muito, por sinal, mas disseram para mim assim, tem que ficar de olho nessa mulher aí, porque senão vai ser igual Evita Perón na Argentina, porque daqui a pouco quem vai virar presidente é ela. Eu falei, mas que beleza! Nós estamos precisando de uma mulher presidente para ver o que vocês vão fazer, se vocês vão arrumar outro impeachment, né? Então, eu acho que é pouco. Eu quero que Janja venha, que ela fique amiga dos artistas mesmo, que ela incomode mesmo, que ela faça café da manhã para blogueiro mesmo. Eu estou amando e eu quero mais que uma mulher tenha esse destaque nesse governo. Então, eu quero saber de vocês. Vocês estão incomodados igual as evangélicas ou vocês acham muito é pouco que Janja está botando para quebrar? Raquel? Vamos na ordem da semana passada, então. Eu quero me apresentar, porque eu acho que o meu nicho não está muito bem assim claro. Então, eu quero repetir toda vez que eu tiver a oportunidade de dizer que agora eu sou terapeuta de mulheres. Eu ajudo vocês a controlar a ansiedade através da previsão do futuro. Olha que simples. Mas não se preocupa, porque todo podcast, no final, tá, gente? Nós vamos dar arroba, a gente vai fazer nossa propagandinha, então não se preocupe com isso. Então, já que a gente pausou, aproveita e dá um like logo, porque você pode esquecer. Vai que você não gosta do que eu vou falar agora e cai fora. Dá um like no Spotify também. Bota a estrelinha lá que a gente vai precisar. Manda ver. Isso aí, é um projeto que está no Spotify. Se você está assistindo no YouTube, acredite, a gente está lá no Spotify. Gente, eu estou tão animada, tão feliz com isso, mas enfim, vamos lá. Olha, a minha opção de ser apolítica há alguns anos me impede de falar propriamente da Janja, tá? Já vi a figura e rapidamente em algumas publicações, mas enquanto mulher e que viveu boa parte aí do que você falou, eu vou falar da figura feminina que ela representa. Por um lado, me dói, né, que tenha todo esse julgamento, que ainda a gente entende que isso vai precisar acontecer por um tempo, é um processo até as pessoas respeitarem as mulheres como a gente merece, como a gente espera, como nós quatro e muitas outras buscam, que é uma sociedade
menos patriarcal, menos machista, com o feminino curado no mundo. Pois bem, dito isso, eu estou gostando também, porque a hora que incomoda, provoca isso, provoca reflexão, e aí bota mais gente. Quem está ali em cima do muro começa a pensar, e se está em cima do muro, para mim já é bom, porque a tendência de vir para o nosso lado, para o lado das mulheres que enxergam, né, essa questão feminista e não política, essa que um dia vamos debater sobre isso, tá, gente? Explicar melhor o que é o feminismo, porque eu tenho percebido que é uma palavra que gera muito desconforto em muita gente, mas é por falta do conhecimento do que é o feminismo. Mas vamos lá. Você provoca esse questionamento e bota as pessoas para pensar, e mais ainda, eu gosto quando as pessoas abrem a boca, porque a gente começa a saber de verdade o que elas pensam. Então, você dá oportunidade, a gente prega, não julgar outra mulher, não falar outra mulher, mas se tratando da nossa primeira-dama, quero mais é que as pessoas se exponham, abram a boca para falar merda sobre ela, porque aqui a gente vai começar a ver quem é quem. Eu acho que tem muita gente na sociedade que não é mais idiota e consegue perceber as falas machistas, as falas preconceituosas. Então, Janja, muito obrigada por ser quem é, por ser do jeito que é. Continue provocando mesmo e deixa o povo falar. Quero mais podcast também sobre esse assunto. Agora eu vou passar a acompanhar, tá, Andressa? Muito obrigada pela dica. Arrasou. Carol, e aí, Carol? Você que é de Brasília, que está perto da Janja. Né? Estou aqui pertinho. Então, primeiro eu queria só complementar, você fez aí um resumo na ordem, né, das primeiras damas, também não sei qual é o certo, e você pulou as duas últimas, né? Uma delas, para você ver, ela era tão, talvez, apagada que eu não me lembro do nome dela, que era do Temer, né? Mas era a... Marcela Temer. Fina Recatada do Lar. A Fina Recatada do Lar. Ficou marcado na minha mente o Fina Recatada do Lar. E o nome dela mesmo eu sequer me lembrava. Então, para ver qual foi a imagem dela. Ela era uma primeira-dama que não aparecia. Ela era ali um bibelô, um enfeite. Né? A Fina Recatada do Lar, que na época gerou muita polêmica, mas, de fato, foi só o que ela foi. Uma mulher ali bonita, enfeitando, né, o lugar de primeira-dama. E aí depois tivemos a Michelle, né, a esposa do Bolsonaro, também uma mulher bonita, que não teve muitas... não foi engajada, não apareceu em muitas coisas. Ela era ali a mulher bonita do Bolsonaro. Ela era, né, conhecida por ser a mulher bonita. Só matou as carpas do palácio. Só isso que ela fez. Isso que ela fez, matou as carpas do palácio. Pois é. Aí chega a Janja, né, quebrando um pouco esse padrão de mulher bibelô, se impondo, se colocando. Claro que tem a questão de que ela incomoda porque ela está fazendo alguma coisa... É uma mulher fazendo coisas, aparecendo, quando quem deveria aparecer é o presidente. A mulher ali, teoricamente, na nossa sociedade machista, a mulher não tem que aparecer, ela tem que ficar ali só como um enfeite, né, em segundo plano. Aí, quando ela aparece, ela chama atenção. Mas ela chama atenção, a meu ver, por duas questões. Não quero debater política, mas tem a questão da rixa entre Lula e Bolsonaro. Então, quem é pró-Bolsonaro vai ficar de olho ali, bem aberto, olhando tudo que a Janja fizer só para poder falar mal. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão de ser uma mulher que está aparecendo. Eu não sabia disso, que ela chegou lá e conversou com o presidente dos Estados Unidos, falando inglês. Até onde eu sei, acho que o Lula mesmo não fala inglês, né? Usa tradutor. Então, assim, uma mulher que está aparecendo, uma mulher que está mostrando que ela não é um enfeite, ela é uma pessoa com cérebro e que está ali com voz. Principalmente, acho que o diferencial é que ela tem voz. E isso incomoda quando uma mulher tem voz. Inclusive, o nome do nosso programa, do nosso podcast é Boca no Mundo, né? Justamente porque é difícil uma mulher colocar a voz, e quando ela bota a voz no mundo, isso incomoda. Então, incomoda por vários fatores. E tem a ver também, aí você falou aí
das evangélicas e tal, porque tem, primeiro, boa parte dos evangélicos são pró-Bolsonaro, tem esse fator, e uma mulher, como eu disse, fora do padrão, falando, tendo um papel relevante, isso vai contra a nossa sociedade machista, porque muitas mulheres, se não a maioria, são machistas. A gente fala tanto do machismo, mas é que tem muitas mulheres que são machistas. Então, elas mesmas, elas acabam rechaçando, rejeitando uma personalidade, uma personagem que se coloca, e eu acho que é sobre isso. Eu acredito que ela veio para desconstruir mesmo, né? Já começamos que ela, no dia da posse, ela não estava com a maioria das primeiras damas, ela estava de calça e não de saia, né? Então, você já vê que isso é uma desconstrução, então ela já traz isso no arquétipo dela mesmo, né? De fazer essa diferença, de fazer essas mudanças, porque ela vai chacoalhar, ela veio para chacoalhar, ela veio para trazer voz para as mulheres, né? Eu acho que se a gente pudesse comparar, ela estaria ali muito parecida com a Michelle Obama, né? Que era uma mulher de muito destaque, onde ela não mostrou que era apenas um bibelôzinho ali do lado do presidente dos Estados Unidos. Ela era uma pessoa a qual ele se aconselhava com ela, não só isso, né? Tipo, ele não era só a mulher dele, era a conselheira dele. E a Janja, ela tá vindo assim, né? Então, eu acredito que esse governo, agora, ele vai mudar muito, muito mesmo a cara do Brasil em relação às mulheres, por conta da figura dela. Ela já está trazendo essa desconstrução. Então, desde o primeiro dia de posse, ela já trouxe isso, né? Então, ela já veio mostrar a que ela veio. Ela não está aqui para fazer oba-oba, ela não está aqui para ficar baixando cabeça, ela não está aqui para simplesmente fazer o que o presidente manda. Não, ela veio para participar de uma forma em que vai dar voz para as mulheres. E isso é fenomenal, né? Isso é extraordinário. Acredito que essa mulher vai dar uma reviravolta aí nos corredores do nosso governo, né? Cara, Tudo aquilo que a outra anterior não pôde fazer, porque você via que, querendo ou não, ela ainda queria dar alguns passos, entendeu? Só que o outro ia lá e puxava. Né? Ele não permitia que ela fizesse. Ela tentou ainda ser aquela pessoa, ter liderança, né? Ter alguma coisa, mas ela não conseguia por conta justamente que ela estava num berço totalmente machista. A Janja não. A Janja está livre. Inclusive, Jana, isso que você está falando é muito importante, porque justiça seja feita. Ela, Michelle Bolsonaro, agora está tomando conta das mulheres do PL do Brasil. Ela já tomou posse, está trabalhando no PL. E ela está bem mandando e desmandando lá já, tá? Ela está mostrando a que veio, porque o outro está lá fugido nos Estados Unidos, ela está solta aqui. Quando ele se voltar, vamos ver se ele vai cortar a asa dela. Mas ela está bem lá fazendo. Tudo bem que ela matou as carpas, né? Raquel está apavorada com essa história. Raquel, a história é a seguinte... Lá no palácio tinha um lago com as carpas. E nesse lago, quem visitava gostava de jogar moeda lá. Ela tirou as carpas para catar as moedas. As carpas não foram colocadas num lugar que tivesse como respirar direito. As carpas morreram e as moedas não eram nem R$2.000. Enfim, é sobre isso e está tudo bem. Eu quero também lembrar, em relação ao palácio, que a Janja, cara, agora eu vou falar como mulher dona de casa, que todas nós quatro aqui somos. A Janja chegou na casa dela, na casa que vai ser os próximos 4 anos dela, e encontrou a casa toda detonada, porque a família Bolsonaro já tinha deixado toda podre. Ela saiu para viajar, quando ela voltou, tinham quebrado a casa toda. O pessoal que invadiu lá, brasileiro. Pô, a mulher não teve nem casa para morar, velho. A mulher acabou de chegar, a casa dela já estava toda destruída. Eu tenho muita compaixão pela mulher que tem a casa destruída, tá? Porque a gente pode ser feminista, a gente pode ser tudo, mas a casa da gente, a gente cuida. E, pô, deve ser uma angústia, né? Ela tá lá querendo arrumar as coisinhas dela e sem condições, não é isso aí? Raquel, vamos lá, o que você trouxe para a gente hoje? Bom, eu, sinceramente, eu vou contar aqui o que eu descobri, achei um assunto interessante, comecei a ir atrás, então eu vou relatar
tudo que eu fui vendo, e eu, sinceramente, eu não sei qual é a pergunta que eu jogo para vocês, porque eu não sei com o que eu me escandalizei mais. Beleza? E aí eu fico aqui, né, aquele receio de fazer um julgamento e falar que um é viado, que o outro não é. Então, assim, eu trouxe para cá o assunto que, coincidente, e, gente, a gente não combina, tá? Mas o meu assunto é Júlia Bolsonaro. Vocês sabem quem é Júlia Bolsonaro? Eu sei, a mais nova integrante da família A Bolsonaro. mais nova integrante da família, que está no ar se é filha ou neta. Oficialmente, ela é filha de Carluxo, neta de Bolsonaro, mas está um babado muito forte na internet, sugerindo que seja filha do ex-presidente. E aí eu comecei a fuçar. Cara, você vai encontrando tanta coisa. Eu falei, eu vou falar do quê? Eu inicialmente queria falar da forma com que ele trata as mulheres, então tem esse viés, que é, né? Ele tem uma filha mulher, oficial, que ele diz que foi a fraquejada, e aí descobri que ele só tem neta mulher. Os filhos dele, que têm filhos, só deram neta mulher para ele, e agora vamos tratar como neta, né? Eu acho, se eu não me engano, é a quinta ou quarta, mais uma mulher. E aí fui atrás de saber quem era essa mãe. Para saber, ué, ele casou? Carluxo é casado, não é? E aí tem gente no Twitter defendendo. Assim, deixem de ser injusto com esse menino. Ele não casou nada, obviamente, ele não gosta de mulher e tal, aí bota umas fotos dele esquisito. O Twitter, cara, eu tô aprendendo a usar para trazer assunto para cá. É muito divertido. Se você não se envolve, se você usa só para ler, é divertido. Tem um limite, não se envolva. Enfim, a mãe da menina chama Marta Seiler. Ela é uma funcionária de carreira, né? Eu comecei de verdade. O assunto sério que eu queria trazer era buscar entender o que leva uma mulher, e aí representada nesse caso por ela, a se associar a um presidente, a um cara, independente da patente dele, declaradamente machista, declaradamente avesso à mulher pela forma com que ele trata. E é nas sutilezas que a gente pega. Gente, quem é que não ouviu as 50 milhões de vezes que a mídia repetiu o "você não merece ser estuprada"? Quem não é machista nesse ponto vai dizer que a mulher é feia, vai dizer que você é horrorosa, vai xingar até de puta. Mas só um machista escroto usa um palavreado desse: você não merece ser estuprada. Então, assim, não, eu não estou questionando a educação, não sei o quê, porque tem homem e mulheres escrotas de qualquer forma. Eu estou falando o que sai no impulso. E várias outras coisas que essa me veio à cabeça agora, eu não coloquei isso no point. E aí, voltando ao Carluxo, ele não é casado com essa mulher. Falei, conte-me mais, Google. Em 2021, ele não, né? A tia da noiva anunciou que ele ia casar. A vida da menina foi destruída. A menina saiu de todas as redes sociais. A menina ficou assim, fugiu. Iam casar em março de 2022. 2 dias antes, cancelou, que a menina desistiu. Largou. Disse que não ia dar conta de casar com um político. Em 2019, ele estava namorando. Então, assim, o noivado foi 2021. Antes disso, ninguém conhecia essa noiva aí, tá? Então, era de um ano para o outro que ele ia casar. Em 2019, ele tinha, assim, uma namorada que ficou 8 anos escondida. Ia, voltava, mas ninguém sabia. Foi assim, vazou, porque aí eu já nem sei, mas e sempre assim, do Sul. Teve um babado em 2020 com a atual subprefeita aqui da minha região.
com a Thalita Galhardo, e eu encontrei ela desmentindo, né, no Google, e achei divertidíssima uma foto que a frase que ela usou para desmentir. Somos grandes amigos há muito tempo. Nem sei como surgiu a história, mas tenho relação pessoal, sim. Principalmente com ele e a mãe. Amo os dois de paixão e adoro a cachorra dele também. Enfim. E era isso, muitas vertentes. Isso foi a minha pesquisa. Mas a fonte principal que eu queria era realmente assim, o que tem nessa família contra as mulheres e, de alguma forma, tantas mulheres brasileiras apoiando. É uma coisa que me machuca. E eu acho que é uma coisa que machuca todas as mulheres, né? Foi uma coisa que foi muito questionada, não só nos 4 anos de governo de Bolsonaro, como aqui na campanha, tanto que as mulheres esse ano na campanha foram um fator importantíssimo. Assim, nunca se viu tanto foco em cima das mulheres justamente por causa disso, porque Bolsonaro ele perdeu total o voto das mulheres por causa disso, porque fala mal, trata mal. Eu acho incrível essa coisa, né, dele ter um monte de neta e tal, quer dizer, né, coitado do cara, né? Quanto menos ele gosta de mulher, mais mulher aparece na vida dele e esse vai ser o castigo eterno dele. Eu vi um monte de mulher falando na cabeça dele. Deixa ele. Agora, sabe o que me incomoda nessa história toda? E agora de verdade, eu não suporto Carluxo, nunca suportei, nunca vou suportar. Mas eu não gosto dessa coisa que tem na internet com a sexualidade do cara. Cara, a sexualidade dele é um problema dele. Ninguém tem porra nenhuma com isso. Fica todo mundo enchendo o saco. Cara, se ele quiser ser gay ou não ser gay, ele fala ou não fala. Eu entendo que as pessoas falam isso porque eles falam muito mal de homossexual. Eu entendo que há essa questão. Mas, saindo nisso, eu não posso defender direitos humanos e permitir que fiquem sacaneando qualquer pessoa pela sexualidade, nem mesmo este babaca desse Carluxo. Então, assim, nessa história, essa é uma coisa que me incomoda. Agora, eu, sinceramente, qual o problema? Mesmo que ele fosse homossexual, ele também faz filho, tá, gente? O homossexual continua fazendo filho, tá? Então, o filho poderia ser dele, sim, como pode ser, a Júlia pode ser filha dele, como pode ser... Eu não acho que Bolsonaro, pai, tá com essas coisas todo cagalhado, não sei se ele está conseguindo fazer filho assim, não, sinceramente, é mais fácil o outro ser gay e fazer filho do que ele. Pronto, falei. É sobre. Um detalhe, porque aí é que os pontos vão ligando, né? Porque aí junta com a outra fofoca que a Michelle tentou separar dele ou algo parecido. E aí que seria por conta da Marta, que foi transferida, ganhou um cargo nos Estados Unidos no final do mandato. Então, assim, as coisas... É meio suspeito mesmo. Esse detalhe aí é meio suspeito. Eu quero acreditar, Andressa, que essa preocupação toda com a sexualidade dele, posso estar enganada, porque é isso, né? Estou entrando agora para o mundo para ver essas notícias, porque são 2 anos, 3 anos fechados só em terapia e estudos, e esse podcast está sendo maravilhoso para isso, para eu poder olhar para fora. Então, rezo a Deus para que seja por conta de ser um Bolsonaro e a homossexualidade ser um assunto tão marcante nessa família. Espero que, se fosse para outra pessoa, né, que isso também seja desconstruído aí na sociedade. Acho que o Twitter é engraçado. Né? Pronto, falei. Vai, Carol. Ai, gente. Então, tem 2 coisas que eu queria falar. A primeira é que eu acho tão engraçado, a Raquel falou assim, não, porque as pessoas começaram a questionar, ele é casado? Ele é casado? Mas ele casou com alguém? Gente, como se para ter filho precisasse ser casado. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, eu acho muito engraçado isso.
que é da sociedade, é um registro ainda, né? Uma memória de tempos antigos, em que a pessoa só tinha filho quando casava. Mas isso era mais para mulher, né? Porque para homens nunca foi assim. Homem sempre teve filho dentro e fora do casamento, não importa. Mas o principal, né? Como eu sou consteladora, eu não podia deixar de comentar o que a Raquel falou, né? O que é que tem de errado com essa família que trata as mulheres desse jeito? Parece que tem, não lembro as palavras que você usou, mas parece que tem raiva das mulheres. Cara, isso com certeza é sistêmico, né? Em algum momento, algum deles, provavelmente o Bolsonaro, eu não sei a história da vida dele, deve ter sofrido algum trauma, um sofrimento muito grande por conta de uma mulher, talvez da própria mãe dele, não sei, não conheço a história dele para opinar, mas normalmente, quando vem uma questão dessa, normalmente é porque ele foi ferido por alguma mulher no passado, e isso fica, né, gera um trauma, e isso fica, e esse tipo de trauma vai passando de geração em geração. Talvez não tenha sido nem o Bolsonaro, pode ter sido um avô, um tio, alguém que sofreu um trauma muito grande pelas mãos de uma mulher. E o campo sistêmico, enquanto você não resolve uma questão, essa questão vai sendo repetida de gerações em geração, né? De geração em geração. Então, provavelmente, tem alguma mulher que feriu algum homem dentro dessa família e gerou esse trauma, e isso vai sendo repetido. E aí, o que a gente tem, já que eu não conheço a história deles? A gente tem a pessoa, né, que a gente conhece, que é o Jair Bolsonaro, e os filhos dele que cresceram vendo o padrão, o pai se comportando assim. E os filhos, normalmente, procuram espelhar o pai. Então, assim, a ideia de masculinidade, né? A forma de agir de um homem, eles aprenderam com o pai. Então, é natural repetir o padrão do pai. Na verdade, esse é o natural em todas as famílias, né? Mesmo quando a gente não gosta, a gente acaba repetindo o padrão. É isso que a gente mais vê por aí, né? Até aquela pessoa que fala assim, mas eu nunca vou ser igual à minha mãe. Quando você vê o mundo dá voltas e a pessoa está lá, está repetindo o padrão, fazendo exatamente igual. Porque o campo sistêmico é uma força maior do que a gente, e a gente sempre acaba repetindo os padrões, até você tratar aquela questão, você repete o padrão. Então, é por isso que os filhos provavelmente são assim, porque o pai é assim. Bom, agora, por que o Bolsonaro é assim? Não sei, não conheço a história dele. E aí, por que as mulheres se relacionam com eles? Simplesmente porque, apesar do que as pessoas falam assim, os opostos se atraem, não. Na verdade, semelhante atrai semelhante. A gente atrai as pessoas por ressonância. De acordo com o que a gente pensa, sente, a gente atrai pessoas, situações parecidas com aquilo que a gente está sentindo, pensando, agindo. Então, acaba dando match. Mulheres que são feridas, que têm uma questão sistêmica dentro do campo delas também. A mãe é submissa, tem um pai muito machista, né? Cresceu dentro daquele sistema com aquelas questões. Ela acaba dando match com um cara que tem o mesmo perfil. Então, eles se atraem. Pode ser, e não tem a ver com ela é estudada, porque a outra não estudou. Não tem classe social, não tem nível de escolaridade, né? Eu trabalhei durante 10 anos no Ministério Público na violência doméstica, junto ao juizado de violência doméstica. E uma coisa que eu aprendi lá, porque as pessoas têm o costume, inclusive, de falar, não, porque a violência doméstica é porque tem o preconceito, a fulana gosta de apanhar, tá nessa porque gosta, que isso é outra discussão ridícula, e tem a questão que muita gente acha, não, é porque ela depende do cara, e ela não tem condição de sair. Existe a dependência financeira, mas é muito mais uma dependência emocional. E não tem classe social que para você dizer assim, não, só as mulheres de baixa renda sofrem violência doméstica. Não, tem muitas mulheres inteligentes, com altos salários, que acabam sofrendo violência doméstica, sim. Inclusive, uma vez eu tive um caso de uma mulher em que ela sustentava o marido e ela apanhava dele, para você ver que não tem essa relação necessariamente de dinheiro. Então, o que tem? Pessoa ferida que entra em ressonância. Essa pessoa em específico que eu estou falando, que sustentava o marido, ela queria separar. E o pai não permitiu. O pai era tão machista que o pai falou assim, não, filha minha, não se separa. Eu não vou ser pai de mulher separada. Então, você vê que claramente ela vem de uma família, de um sistema familiar machista, e ela provavelmente se envolveu com aquele cara por ressonância, que é o que acontece, deve ter acontecido com essa mulher,
com os filhos do Bolsonaro e todas as mulheres que se envolvem com homens machistas. É isso. É isso, gente. No Tinder do universo, o chega para a direita é a ressonância, é como você se sente, tá? E se você for igualzinho aí, você vai atrair. Quem você vai atrair é igualzinho a você. Não adianta, porque não dá nem para fingir, né, Carol? Não dá nem para falar nada. Jana, e aí, Jana? E os Bolsonaro? Toda vez que eu escuto esse nome, dá ânsia. Simplesmente. Eu simplesmente apaguei essa família da face da minha do meu mundo. Apaguei. Porque tudo que vem dali, para mim, né, é para baixar minha vibração energética, né? E como eu quero ficar aqui, ó, no meu mundo, onde está tudo lindo, eu não leio nada, eu não falo nada, não quero saber de Bolsonaro na minha vida. Mas, já que o assunto é esse, sabe, eu estava lembrando de alguns fatos aqui, né? Sobre essa história, né, dele falar muito de mulheres, né, que eles tratam mal as mulheres e não sei o quê, e aí vem, a Carol trouxe toda essa explicação de sistema, sobre isso, sobre aquilo, mas eu não sei se vocês sabem, mas tem um filho deles que começou a se rebelar contra ele, né, o mais novo teve algumas declarações que ele fez e ele não concordou. Renan. Ele fez de tudo para esse moleque ser escroto, né? Teve um episódio de um condomínio onde ele foi lá, falou assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Passou um tempo, eu sei que teve algumas fofocas que teve aí, e o moleque ficou puto com as declarações dele, né? Porque ele não concordava. Então, quer dizer, você vê que existe alguém que talvez quebre esse sistema, né? Então começa um movimento, e é muito louco esse negócio de sistema, porque você percebe as nuances das pessoas que querem essa quebra, né? Então vai vir alguém que talvez faça essa diferença, talvez essa menina chegando agora também faça uma diferença na vida desse outro cara aí. Eu não sei nada sobre ele, na verdade, né? Eu só sei que ele defendia o pai a torta e a direito, mas uma coisa que eu sei muito sobre algumas mulheres, principalmente evangélicas, é a lavagem cerebral, né? Porque podem falar que não, mas existe uma lavagem cerebral, né? Principalmente dessas igrejas muito conservadoras, onde a mulher é submissa. Porque se você for analisar, a Michelle Bolsonaro, ela não é dessas mulheres que se ela não fosse, né, de uma igreja muito conservadora, ela ia deixar baixar a cabeça dela. Ela ia falar, ela ia se posicionar. O problema é que existe uma religião, e aí eu estou falando mal de religião mesmo, porque a religião são os dogmas, né, que traz essa vertente onde a mulher precisa ser submissa. Existem algumas religiões que são assim. E aí acontece que muita mulher fica a favor de muito cara escroto como esse por conta da religião também. Porque vem da cultura. Na cultura, a mulher é submissa. E se você for analisar, existem vários pastores que dão aí palestra, né, falam aí no YouTube. Eu gosto muito daquele Cláudio Duarte. Só que quando você começa a ouvir ele falando sobre o casamento e tudo mais, ele sempre coloca a mulher, ele fala, a mulher é parceira, não sei o que lá, mas a mulher está sempre um degrau abaixo. A mulher está sempre para servir o homem, né? Inclusive, eu vi, eu estava naquela nova rede social, aquela Cu, né? E aí tinha uma frase lá, que era de Timóteo, sei lá o quê, que falava justamente sobre isso, que a mulher veio para servir o homem, né? Então, muitas mulheres que possam estar nesse tipo de relacionamento também, a crença que elas têm de que elas precisam estar submissas ao homem é muito grande. Então, é muita desconstrução que precisa ser feito, né? Na cabeça das mulheres, até mesmo na cabeça dos homens. Por quê? Porque a gente não vive mais na Idade Média, cara. Só que tem muita gente que ainda traz os preceitos da Idade Média para cá. Aceitem que não vivemos na Idade Média. Já passou da hora de aceitar. É sobre isso, porque fala assim, não, mas na Bíblia está escrito. Porra, a Bíblia foi escrita quando? Né? E ela não foi atualizada através dos tempos. Ela não foi. Então, não dá para você simplesmente falar assim, não, vou pegar aqui esse livro, vou seguir ele rigorosamente, só que algumas religiões eles seguem de acordo com o que é conveniente para eles, não é tudo, é apenas o que é conveniente, né? E aí essa família, se você for analisar, eles defendem muito a religião, né? Eles são muito evangélicos, só que aqueles evangélicos não conseguem ver um palmo diante do nariz,
na minha opinião. E eu acho que isso que prende muito. E aí, o que eles fazem? Eles atraem, é o que a Carol falou, eles atraem pessoas que estão ressonando na mesma energia, na mesma vibração, e acontece que as crenças dessas pessoas são parecidas com a deles. E aí eles caem matando, né? Jana acabou de atrair o ódio de todos os evangélicos do Brasil. Carol, você que está com a mão levantada aí, já fala e já emenda no seu assunto para ver se a gente não perde essa audiência evangélica que Jana acabou com a gente. É que eu queria fazer um comentário que ela estava falando sobre o filho dele, que não concorda, falou diferente, tal, que ele fez tudo para o filho ser escroto e o filho discorda dele. Todo o sistema, ele quer se curar. Então, as coisas acontecem, inclusive os padrões, eles se repetem até que alguém se cure. E quando isso não acontece, ninguém busca ajuda para se curar ou não percebe que tem um problema, vem uma ovelha negra. Talvez ele seja a ovelha negra. A ovelha negra não é necessariamente a pessoa que faz errado, mas aquela pessoa que vem para fazer diferente. Mas ele não é tão ovelha negra assim, não. Ele só é ovelha negra no que é interessante para ele, tá? Porque na hora de fazer as falcatruas dele também, ele é igualzinho. Mas aí eu estou trazendo esclarecimento, não especificamente dele, porque eu não acompanho ele. Mas dentro de um sistema, já que eu trouxe a questão da constelação familiar, então, assim, dentro do sistema, normalmente vem, de vez em quando, a ovelha negra, que é aquela pessoa que vai fazer diferente, quebrar o padrão e curar o sistema. O meu tema, eu queria falar de Cláudia Raia. Né? Cláudia Raia vem aparecendo aí nos noticiários desde o ano passado, porque engravidou aos 55 anos, e aí as pessoas começaram, foi uma enxurrada, algumas pessoas elogiando, dando força, arrasou, maravilhosa, engravidando nessa idade. Outras pessoas se incomodaram, né? Os conservadores se incomodaram, que absurdo! Aí ela vem e fala assim, eu engravidei de forma natural. Aí começa todo mundo, isso é mentira, porque ela fez inseminação, que não sei o quê. Aí meu questionamento é, o que importa se foi inseminação, se foi natural? Qual é a diferença? O fato ela é uma mulher de 55 anos que engravidou. Ela queria engravidar, ela buscou tratamento para engravidar, ela admite que sim, tentou fazer inseminação, mas os fetos não teriam vingado e acabou acontecendo naturalmente. Se a historinha se abalela, não importa. O fato a mulher está feliz. A mulher está lá vivendo a vidinha dela, está feliz. Aí ela vai para as redes sociais. É óbvio que ela usou isso como marketing, né? A própria divulgação da gravidez teve um patrocinador. Ela divulgou a gravidez fazendo uma publi no Instagram, de um teste, uma empresa que faz teste de gravidez. E, gente, errada ela não está. Qual é o problema disso, sabe? E aí eu fiquei assim meio chocada com a agressividade das pessoas nas redes sociais, as atrocidades que falaram para ela, que ela estava, que era fácil porque ela era rica. Aí me chamou a atenção, a gente realmente não combina aqui os assuntos, a gente chega para o podcast sem saber o que uma vai falar, a outra vai falar. Foi realmente uma surpresa. E um dos fatos que aí me chamou a atenção quando eu estava pensando na Cláudia Raia é que há algumas semanas atrás eu vi gente falando assim, ter filho assim é fácil, a gente é que vai bancar o enxoval. E aí eu não entendi. Por quê? Por que a sociedade que vai bancar o enxoval dela? E pensei, deve ser por causa do marketing que ela está fazendo, né? E aí eu vi que as pessoas estavam massacrando ela na internet e ela não estava nem aí, continuou fazendo as coisas dela. Aí hoje eu resolvi investigar e eu entendi. É por causa da tal da Lei Rouanet. Não, inclusive hoje estourou, hoje virou assunto, trending topics de novo, a Lei Rouanet. As pessoas não entendem o que é a Lei Rouanet. Cara, puta merda, é uma coisa muito triste. Confesso que eu não sou muito entendida não, mas eu sei que a Lei Rouanet não é assim, o artista vai lá, oi, governo, me dá. No caso dela foram 5 milhões. Oi, governo, me dá 5 milhões. Aí o governo, toma aqui, 5 milhões, vou tirar da saúde, vou tirar Nada disso. Da merenda das crianças. A Lei Rouanet, deixa eu dar uma pequena explicação. A Lei Rouanet é o seguinte,
é uma forma de você ter desconto de imposto de renda, a empresa conseguir ter esse desconto. Então, o artista, quando ele faz o projeto, ele bota um limite lá, eu quero ter um desconto de até 5 milhões, que é o caso dela, para ela conseguir vender cotas de patrocínio das empresas, então ela não recebe nada. Mas vamos botar lá, a Brahma patrocinou Cláudia Raia no teatro. Aí a Brahma pagou 1 milhão para Cláudia Raia. Esse 1 milhão, a Brahma vai conseguir descontar do imposto de renda. É essa a questão. Esse dinheiro vai pagar quem está trabalhando no teatro da Cláudia Raia, vai pagar a Cláudia Raia também, vai fazer a montagem do espetáculo, etc. e tal. Quase 100% das questões da Lei Rouanet, o artista sempre bota um valor muito mais alto, porque sabe que é difícil captar. É muito difícil, quando a pessoa bota 5 milhões, ela conseguir captar esses 5 milhões, mas já bota para poder ter essa ajuda. Então, é uma coisa... E o dinheiro assim, não é do governo. Quem dá esse dinheiro são os patrocinadores. É como se fosse assim, olha, governo, eu vou pedir 5 milhões, catar patrocinador para me emprestar, para me patrocinar em até 5 milhões. Aí você dá um desconto no imposto de renda para essas empresas, aí o governo, quando diz ok, que é um processo cheio de burocracia, aí o governo vai lá, libera. Aí as pessoas falam na internet, porque esse é o mal do momento, né? A internet é boa, divulga, traz informação, mas as pessoas acham que podem falar do que não sabem e está tudo bem. A Lei Rouanet virou sinônimo de mamata, de dar dinheiro para artista, o que não é verdade, né? Inclusive o Bolsonaro é o responsável por disseminar essa desinformação. E aí as pessoas ficam caçando, parece que elas não têm mais o que fazer. Como a gente falou na semana passada, a vida delas é tão vazia que, em vez de ficar feliz porque uma mulher... Olha que coisa bela, a mulher está feliz, engravidou, é uma nova vida, é uma bênção. E as pessoas estão preocupadas em quem vai bancar o bebê, porque ela é multimilionária, para que ela foi pedir? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a minha pauta aqui é a desinformação, como a desinformação vai gerando, as pessoas vão ficando agressivas, falando do que não sabem, viram especialistas do que não sabem e acham que podem sair por aí falando mal e machucando as pessoas, porque ela aparentemente, só aparentemente, não liga. Mas eu acho muito difícil, ela pode até saber lidar com isso, com todas essas críticas, mas eu acho muito difícil, ainda mais no estado gestacional, onde a gente fica mais sensível, os hormônios aflorados, ela ter que lidar com isso. Não é justo, né? Não é legal ela ter que lidar com tanta maldade. Eu acho que a palavra para essas pessoas é maldade. A Lei Rouanet virou a nova mamadeira de piroca. A questão é o seguinte, gente, Cláudia Raia, de tudo isso que você falou, concordo com tudo, eu só quero assim, lembrar, primeiro isso que eu ia falar, que, pô, bicho, a mulher acabou de ter bebê, sabe? Quem é mulher sabe como é que essa fase é. Imagine com 55 anos, sacou? Ainda tem isso. A mulher tá lá com bebê novo, não tem que estar passando por esse constrangimento de ter o nome dela divulgado no meio de um monte de mentira na rede social. Isso é um absurdo. Mas a outra coisa que eu quero só pontuar é que o problema da Cláudia Raia, que incomoda tantas as pessoas, não é que ela teve um filho, é que ela escolheu. O que incomoda o machismo é a Cláudia Raia ter o direito de escolha. Ela escolheu ser mãe aos 55 anos, que, convenhamos, não deve ser uma escolha fácil. Porque quando ela tiver 65 anos, o filho dela vai ter 10 anos. Tá? Eu não posso nem imaginar o que é ter 65 anos com um filho andando de patins, de skate, do cacete a quatro. Eu não quero, é uma escolha dela que eu, por exemplo, jamais faria. Mas ela tem o direito de escolher. E as pessoas ficam muito incomodadas quando uma mulher escolhe. Só que ela tem esse direito. Segura essa marimba aí, galera. Todo mundo vai escolher mesmo. Manda ver aí, Raquel. Vou só complementar a questão da Lei Rouanet para dar um exemplo, né? Porque na minha vida paralela eu sou funcionária pública de universidade. Então, assim, entendo da complexidade de você elaborar projetos e dossiês para
que atendam especificações de uma lei federal. Até arrepiei. Não é para qualquer um escrever. Então, vamos lá. É porque aqui, eu ia dar o exemplo a gente, mas a gente, né, somos 4 mulheres muito fodas, então a gente ia conseguir dar um jeito de escrever o projeto. Vamos lá. Conseguimos escrever o projeto seguindo a lei certinho. Vamos levar para a Brahma? E aí, Brahma, você vai dar 1 milhão para o Boca no Mundo, que tem 150 de audiência no YouTube, que, aliás, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram essa semana. Ou vamos dar para a Cláudia Raia montar o novo espetáculo dela? Ah, gente, me poupe. Me poupe. Também é comércio. A Brahma não está doando 1 milhão. A Brahma está investindo 1 milhão em propaganda. Numa puta de uma artista. Então, assim, a Brahma poderia nos dar 1 milhão? Ela teria o mesmo desconto? Teria o mesmo desconto. Só não teria um investimento em propaganda. Então, hello? Tá, dito isso, sobre... Aí eu adorei o que a Andressa falou, então vou aproveitar para falar da minha opinião pessoal. Qual é o problema, na minha opinião, se ela fez inseminação? Nenhum. Só que se ela fez, eu acho que seria interessante ela falar que fez, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres, por maior medo que tenham de verbalizar, se inspirando nela. Então, quero muito que seja verdade, porque eu acredito que possa ter sido natural mesmo. A gente, enquanto terapeutas energéticas e da mente, a gente tem visto tanta coisa. Sem contar, Raquel, que ela não tinha problema, ela já engravidou 2 outras vezes. Porque, né, se a gente for olhar bem, as nossas bisavós tinham 17 filhos, elas não tiveram filhos dos 19 aos 30 anos, não, elas tiveram 17 filhos até os 50 mesmo. Só que as coisas foram meio mudando. Se ela admitiu que ela fez uma FIV, que ela tentou uma FIV, ela já estava com os hormônios tudo alterados, gente. Ela está com os hormônios alterados, o psicológico dela, o emocional, o energético já estava preparado para essa criança vir, porque já estava plasmada, já estava no desejo. Se vocês estão aqui com a gente, vocês têm um pezinho no poder da mente, vocês acreditam quando a gente fala assim, joguei para o universo. Cara, ela estava preparada. Então, eu quero acreditar mesmo de verdade, porque eu não vejo o porquê dessa mentira, tá? Só isso. Então, assim, meu problema com isso é só que ela mentiu. Arrasou, também acho que não mentiu. Eu acho que ela não mentiu. Arrasou. Até porque ela ia levar o dinheiro da clínica. Também acho que não mentiu. Ela ia conseguir uma publi, né, Raquel? Ela ia fazer uma publi. E ela é mulher o suficiente para admitir que não teria problema, ela não tem um motivo para mentir. As pessoas que são chatas. Jana, você já sabe, né? Você já comenta e embarca no seu tema. Que aqui a gente é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Oh, meu Deus, que coisa horrível de se falar. Então, falando aí do negócio do projeto aí, o pessoal não está sabendo fazer TCC com o ABNT, imagine saber a complexidade desses processos, né? Vamos combinar, né, gente? Né? O pessoal gosta de encher o saco. Eu vi poucas coisas dessa Cláudia Raia, desse negócio aí, eu parei de ver quando ela deu uma resposta atravessada no repórter, né? Que o cara não sabia o nome do filho dela, ela achou um absurdo, aí eu parei de ver, que eu achei muita arrogância da parte dela. Mas eu acho que o caso todo começou porque ela estava na menopausa, entendeu? E aí as pessoas começaram a duvidar de que foi natural porque ela estava na menopausa, saca? E aí tudo bem, são raras a possibilidade da pessoa estar na menopausa, porque o alerta que acendeu para muitas mulheres porra, tô na menopausa, e se eu correr esse risco de ter um filho? Entendeu? Então, por isso que eu acredito que sim, eu acho que se ela fez inseminação, seria bacana realmente ela falar a real, porque levantou essa lebre. Porra, tô na menopausa, então, caralho, me ferrei. Né? Tipo, vou ter que tomar cuidado também, porque se aconteceu com a Cláudia Raia, pode acontecer comigo, porque ela já tinha parado de menstruar, ela estava realmente na menopausa. Eu sou a única que tô na menopausa aqui, hein? Se eu arrumar um filho, eu mando lá pra casa de Carol. Não, manda pra Cláudia Raia.
Entendeu? Mas Então, olha eu acho só. que a polêmica maior, quando começou a história, foi essa. Entendeu? Porra, mas como assim? Ela tá na menopausa, ela engravidou. Os 55 anos nem tanto, sabe por quê? Porque já teve uma outra atriz que era mais velha que engravidou. Mas ela não estava ainda na menopausa. Mas aí, como ela tentou a FIV, os hormônios dela estavam mais alterados, tem toda essa questão. E assim, gente, Mas tem então, gente que Carol, engravida depois da laqueadura. Então, Carol, mas tem um detalhe. Ela não tinha falado da FIV até o pessoal começar a encher o saco depois da menopausa. Entendeu? Ela falou depois. Ela falou depois. Falou assim, não, gente, eu tentei, sabe? Mas foi bem depois. Porque lá no começo ela estava jurando de pé junto que não, Foi uma que foi surpresa. natural. Foi. Não, isso eu lembro. Ela falou que foi uma surpresa. Isso aí, realmente, eu acho que se foi, ela deveria falar. Entendeu? Então, eu acho que o caso... As pessoas são maldosas, porque elas não precisam... Bicho, o ser humano é isso. Você é uma pessoa pública, ok? Você é uma pessoa pública. Você joga polêmica para quê? Para ter holoforte. A maioria das pessoas que fazem isso é para ter holoforte. Então, ela vai ter que aguentar. Porque, cara, as pessoas não têm o que fazer a não ser falar mal da vida dos outros. Se elas tivessem, eu já falei, da outra vez eu falei, se elas tivessem o que fazer, se elas soubessem o quão importante era olhar para elas não ficavam falando da vida dos outros. O mundo era outro. Jana é melhor, né? É muito engraçada. Eu amo. Mano, é simplesmente isso, velho. As pessoas gostam de falar. Então, se você é uma pessoa pública e aí você vai lá, joga uma bomba dessa, tenho 55 anos, tô na menopausa, engravidei, você vai querer o quê? Vai ter neguinho em cima de você. Até a gente tá aqui para falar mesmo da vida dos outros. É que Exatamente. vocês pescaram que é para Mas nós estamos aqui também falando terapia. mal de quem fala mal da vida dos outros. Então, a gente O pode... negócio é falar mal. Falem mal, mas falem de mim. E aí, só que aí eu vou trazer... O meu assunto eu mudei há 5 minutos. Tipo, há 5 minutos, um pouco antes da gente entrar aqui na live. Eu estava pensando em 2 assuntos que tá bombando aqui em São Paulo, né? Acho que um no Brasil todo e outro aqui em São Paulo, mas hoje eu vi um short do Felipe Neto, cara, que tem muito, mas casa exatamente com essa questão. Felipe Neto me joga a bomba no seguinte, né? Felipe Neto, vocês sabem quem é, né? O cara lá que gosta de uma polêmica também. E aí ele me falou o seguinte, né? Que muitos relacionamentos aí da internet são arranjados. Inclusive existem acordos de pessoas que se casam, têm filhos, para marketing. Bicho, você chega na pessoa lá, que é influencer e tal, chega lá assim, o seguinte, né, eu sou uma pessoa super influente, né? Fala assim, fulana, casa comigo, a gente tem um filho, a gente vai lá, tem um filho, você fica famosa também, a gente faz aqui um BBB da nossa vida pra gente bombar na internet. Bicho, quando ele falou assim, eu conheço 2 que já fizeram isso, você pode ver que casais, né? Aí ele falou assim, não são todos, mas casais. De repente casou e logo em seguida teve um filho, é acordo. Cara, olha só, vamos combinar que tudo bem que a gente está na rede social, mas vamos combinar que isso é uma coisa antiga. Haja visto, eu só vou jogar essa aqui para ver, vou fazer igual a Raquel semana passada, só vou jogar essa aqui, na maldade, tá? Gugu, né, gente? Gugu, né? Estão aí brigando pela herança, o plano deu errado porque ele morreu, né? Porque, não, vamos combinar? Gugu, apenas. Não falo nem mais nada, já dei minha opinião aqui. Minha opinião é Gugu. Então, e aí até que ponto, né? As pessoas, elas fazem isso, elas querem atrair a publicidade, e aí o quanto é que elas acham que a intimidade dela está sendo ou não roubada, né? Então, aí qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Eu acredito que se você é uma pessoa pública, você se envolve numa polêmica, propositalmente, porque ela, no caso da Cláudia Raia, ela poderia ter amenizado falando assim, gente, estava aqui na menopausa, fiz uma FIV, teve todo o processo e eu engravidei. Teria evitado muita coisa. Mas não, ela preferiu omitir um fato, jogar a bomba na internet, ganhou os holofortes e agora está sendo crucificada. Ok, artista, cada um. Agora, existem muitas outras pessoas que fazem isso. André Surak é uma aí que voltou agora para o OnlyFans. Era evangélica, casou, não sei o quê, agora separou. Escreveu livro, agora foi para o OnlyFans. Cara, então, artista tá aí para o quê? Para ser visto.
Agora, qual é o preço que eles pagam? Eu não pagaria esse preço. E vocês? Eu não pagaria. Carol, você pagaria? Eu não pagaria. Gente, vocês aqui acho que sabem. Uma vez eu tinha TikTok. Eu fiz um vídeo e viralizei no TikTok. Eu fiquei tão nervosa com o meu vídeo que viralizou que o meu coração disparava. Eu fui lá e apaguei. Apaguei e encerrei a conta só porque eu viralizei. Então, assim, imagina que a minha vida é exposta Gente, eu desse não dou jeito. conta dessa galera nossa aqui, não. Não tem uma normal. A outra viralizou no TikTok, é o que todo mundo quer. O que que ela fez? Entrou em pânico e apagou a conta dela e saiu Gente, correndo. eu juro, eu devia ter amo. printado antes de apagar. Eu pegava o celular assim, cada vez que eu atualizava era curtida, curtida, seguidor, seguidor. Eu ganhei mais de 1.000 seguidores em, sei lá, 2 horas. Eu passava assim, cada vez que eu atualizava, comentário, curtida, Gente, seguidor. agora conta a fofoca completa. Esse vídeo era de quê? Para, não quero nem falar mais desse casal da internet que casa para aparecer. Eu quero saber do seu vídeo agora. Conta pra gente. Eu criei uma mini polêmica sem querer, porque eu falei, eu sou era terapeuta de ambientes só na época, e eu estava estudando muito profundamente a energia das cores, e aí eu resolvi fazer um videozinho falando sobre a cor cinza, né? Porque a frequência da cor cinza não é uma frequência boa. E como cinza está na modinha, né? Cinza é o novo bege, não sei o quê, todo mundo quer pintar a casa de cinza, a gente estava na pandemia, a galera ficou meio chocada com eu ter falado que o cinza Isso, não é gente, uma ela não frequência só boa. viralizou, como ela foi cancelada, Não, tá? tiveram pessoas falando mal, mas a maioria falando, quando é o próximo vídeo? Fala de outras cores, não sei o quê. Teve muita gente que gostou, tanto que eu ganhei mais de 1.000 seguidores em 2 horas. Então, muita gente gostou, mas uma pequena parcela que falou mal, assim, mexeu muito comigo. Por isso que talvez eu tenha me compadecido da Cláudia Raia, sabe? Porque acho que talvez quando eu li os comentários, e não só dela, de todo mundo, quando eu leio comentários maldosos, isso me faz mal. Que é aquilo do espelho, que a gente até falou semana passada. Eu passei por uma situação e aquilo me fez tão mal. Sei lá, se tinham 500 comentários positivos e 50 negativos, os 50 negativos mexeram de verdade comigo. Então, respondendo É a sua sempre pergunta, assim, né? Jana, É, eu não pagaria esse preço porque, por muito menos, eu quase surtei, né? Carol, eu acho que precisa de muito treino, sabe? Muito treino mesmo para passar por isso, porque é muito difícil realmente. Todo mundo é assim, cara, isso é da natureza humana. Se você tem 10 elogios e uma crítica, o ser humano fica olhando para a crítica. Isso é treino, a gente tem que se treinar. Você tocou num assunto que é muito sério e muito importante mesmo. É o fato da gente olhar para o outro lado, né? Porque as pessoas que estão ali se escondem por trás da tela e acham que podem falar qualquer coisa, né? Como se a pessoa que está do outro lado não fosse ler, não fosse um ser humano, né? Com emoções. Agora, quanto ao fato de casar, ter filho por interesse, isso não me choca. Não me choca de verdade. Porque Não. tem tanta coisa absurda que a gente vê hoje em dia, é nada mais, nada menos do que no passado eram os casamentos arranjados, né? Os pais combinavam a casa do meu filho com o seu filho para a gente juntar as fazendas, para a gente juntar os negócios. Isso acontecia no Agora são passado, os só que hoje os empresários. próprios filhos estão escolhendo isso, em vez de os pais combinarem, o próprio casal está combinando para isso. Eu não faria, mas as pessoas são livres, né? Faz quem quer. Nem são os próprios filhos, são os empresários, pelo que a Jana disse, eu também super acredito. E foi bom, Andressa, você falar sobre esse negócio do treino, porque eu acredito que seja possível chegar um dia que você se torne praticamente imune a essas coisas. Tipo a catapora, quem toma vacina tem menos lesões, ou quando pega a doença e tal. Acho muito possível. Então, até mesmo quando o artista que se colocou na chuva e sabe que pode se molhar, ele diz que se molhou, eu fico na dúvida se aquilo não faz parte do marketing, entendeu? Cláudia Raia, cascuda, a gente já passou por tantas. Eu não sei se vocês lembram aí do passado, tem uma época que ela foi acusada junto com o Edson Celulari, que eles agenciavam Book Rosa, tantas coisas ela já passou pela vida dela. Então,
Não me surpreenderia que fosse tudo calculado, inclusive falar por partes. Gente, Raquel, você me fez lembrar da coisa mais bizarra de Cláudia Raia. Ela foi casada com o Alexandre Frota. Puta que pariu, para tudo. Gente, ela não namorou o Jô Soares? Ela namorou o Jô Soares. Namorou o Jô Soares e ela foi casada porque namorava o Jô Soares. Isso mesmo. Então, assim, é treino, como a Andressa disse. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos, mas eu acho, sim, muito possível você não se abalar com isso, mas tem esse preço. E aí é aquele negócio. Eu não posso nem dizer conscientemente, porque eu fico ali no subconsciente. Eu acho que eu sou capaz, mas eu prefiro não arriscar. Eu acho que eu sou capaz de ser essa pessoa, de fazer tudo bem calculado e de ter esse treino, de não me abalar. Mas para que eu vou arriscar? Está tudo bem assim, então vou não. As pessoas ainda são muito maldosas, a gente não sabe qual é que é a sombra que você vai despertar das pessoas, qual é você acha que conhece, né, o buraco que tem lá do outro lado que ela vai despejar em cima de você. Então, eu acho que eu também não pagaria esse preço, não. Eu achava que você ia pagar, hein, Raquel? Olha só, hein? Olha só, gente, a gente vai terminar. Para a gente terminar, nós vamos fazer cada um sua propaganda aqui, né? Cada um dá os arromba. Mentira, gente, os arrobas. Mas antes de terminar, eu quero só completar esse caso aí de internet, sobre falar, etc. e tal, para lembrar de uma coisa que eu me lembrei agora. As pessoas têm que lembrar que internet não é terra de ninguém. Internet, você não pode falar tudo que você quer só porque você está na internet, não, tá? Estou falando isso do alto de... Eu processei uma pessoa que falou gracinha para mim, acabei de ganhar o processo, tá? Acabou de sair a ordem de execução de sentença. Então, assim, as pessoas não podem fazer isso. Eu espero que as pessoas tenham essa consciência e que quem se sentir incomodado e desrespeitado entra na justiça mesmo, porque quanto mais a gente entrar, mais a gente vai estar educando as pessoas, porque muito mais do que você ganhar um processo, é você educar a sociedade, né? Então, para a gente terminar, gente, vou dar o meu arroba lá no Instagram, Dresca Terapeuta, vai lá me seguir, lá de vez em quando tem um monte de babado. Dia 24 e 25, eu vou fazer uma imersão chamada Desatanó. Está lá a inscrição na minha bio do Instagram, tá? E é isso só que eu vou divulgar hoje, que eu também não lembro de mais nada para divulgar, tá? Que eu sou dessas. Carol, Raquel, Jana, um beijo para vocês. Meninas, falem aí, dê uns arrombas e fazem tudo. Façam tudo. Quem vai? Eu falo, eu sou a Carol Prati, que acabou de botar meu arroba aqui embaixo, arroba eu, Carol Prati. Sou terapeuta energética, né? Trabalho com terapia de ambiente, sou consteladora familiar, trabalho com radiestesia, radiônica, trabalho vários assuntos, vários temas, mas principalmente a prosperidade. Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho, vai lá no meu perfil no Instagram. Bom, e eu sou a Jana Brito. Simples assim, @ Jana Brito. Também sou terapeuta energética também, só que aí eu trabalho mais com mulheres para que elas possam ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida extraordinária, que é o que eu acredito, né? Eu acredito que você pode viver extraordinário todos os dias, independente do saldo que você tem na conta bancária. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, me acompanha lá, que vai ter novidades aí para o mês de março, abril, mais ou menos, vai ter alguns lançamentos e tenho certeza que vocês vão gostar. E eu sou a Raquel Passos, no Instagram é Raquel Passos. Eu estou voltada atualmente para trabalhar com mulheres no controle da ansiedade. É algo que a maioria de nós já assumiu e a gente já passou pior a banalizar isso. Ai, sou ansiosa. Ai, sou ansiosa, parece até que isso virou uma coisa boa. E não é, gente. Eu sei que chega um ponto que paralisa. Então, a minha proposta é controlar a ansiedade através da previsão do futuro. Da mesma forma
que eu acho que quando você tem um spoiler de um filme, tu dá uma sossegada, às vezes até tu não gosta, mas que a ansiedade baixa, você baixa a bola, eu acho que se você souber o seu futuro com antecedência, você pode se programar melhor. Você não vai ser pega de surpresa e você baixa a sua ansiedade, com certeza. Então, nesse momento, as vagas estão fechadas, mas a minha agenda de março reabre logo, logo, depois do carnaval, tá? Dia 27 eu estou abrindo vagas para consultas individuais. É isso. Meninas, bom carnaval para vocês, juízo, tá? Juízo aí em Brasília, juízo aí em São Paulo, juízo aí no Rio de Janeiro. Eu estou vendo já a Raquel indo para o bloquinho 7 horas da manhã, que esse eu não sei por que eu não trouxe essa pauta, porque eu não entendo o que faz uma pessoa ir para o bloquinho 7 horas da manhã. Alguém podia ter explicado isso, né? Mas, ó, um beijo, sexta-feira que vem a gente está aqui. Beijo, menina.